Então, vou convidar o nosso presidente de honra, José Luiz Lira, para fazer a saudação ao Padre Júlio. Boa noite a todos, senhor presidente, doutor Luciano Dídimo. Permitam-me a todos os colegas, inclusive o confrade Vanilo, que é a sua primeira sessão, em cumprimentar a todos na pessoa do padre Júlio Lancelotti. O Luciano me pegou meio de surpresa, porque havia tido uma conversa na reunião anterior que eu faria a saudação, mas ele não confirmou e eu fiquei aguardando alguma coisa, mas eu não poderia me furtar de fazer essa saudação. Confesso ao senhor, Padre Júlio, que a primeira vez que eu o vi, as lágrimas correram sem o senhor perceber. Quando a gente saiu daquele encontro, eu parei na capela da PUC, São Paulo, e fiquei horas e horas agradecendo a Deus por ter conhecido o senhor. Por que isso? Porque esse fascínio, essa emoção. É, o geólogo, que nem nós, eu acho que o maior entre nós na geologia aqui é o J. Alves, ele é o nosso antecessor, digamos assim. Os livros de geologia do J. Alves me ajudaram muito a entender a geologia. E a gente se emociona quando vê aquela pessoa que demonstra as virtudes heróicas, as virtudes que depois de um tempo, quando eu me iniciei em causas de beatificação e canonização, a gente começa a ver e começa a enxergar e a gente encontrar numa pessoa. É muito difícil isso nos dias de hoje. É muito difícil na caminhada a gente encontrar uma pessoa que mantém aquelas virtudes que normalmente nós estudamos nos processos de beatificação e canonização. E difícil também dizer isso, talvez pessoalmente eu não tivesse essa coragem de dizer, a distância e a proximidade do mundo virtual nos dá essa oportunidade. Mas naquele dia que eu saí de São Paulo, era dia de coluna para o jornal, e eu liguei para o jornal e disse, aguarda aí que eu vou escrever outra coluna. E transformei a coluna imediatamente, eu vi Deus num homem. Eu me inspirei muito na nossa conversa rápida e demorada ao mesmo tempo, uma contradição que acontece de vez em quando. O senhor me disse que um repórter tinha lhe perguntado há poucos dias o que o senhor diria quando encontrasse, o que Jesus lhe diria quando o senhor o encontrasse. O senhor disse que pensava que Jesus ia dizer: me reconheceste em alguma ocasião? E eu pude, o Fábio Tucci Fará é testemunha, nós estávamos juntos, e nós vimos o senhor recebendo Deus na sua paróquia. Nós estávamos conversando e o senhor chegou um morador em situação de rua e o senhor parou a conversa, esperem, eu tenho que recebê-lo. Ele estava sem máscara, o senhor forneceu uma máscara e forneceu o que ele desejava, assim como aquele bom pastor que acolhe aquela ovelha desgarrada. E isso é muito difícil nos tempos de hoje. E é muito belo para quem faz. E outra ocasião, eu estive lá na igreja, numa celebração, e tinha uma vereadora lá se apresentando para o senhor, e chegou um morador de rua, e o senhor deixou a vereadora conversando, espera, esse aqui é importante. E foi receber aquele seu irmão. Testemunhos que eu dou de viver, de presenciar, não é só de ouvir falar ou de ler, como muitos de nós lemos. O ataque inicial que houve ao link disponibilizado aí pelo professor Naô me lembrou também uma coisa que o padre Zezinho escreveu segunda-feira a respeito do senhor. Ele escreveu aqui: no Brasil há muitos cuidadores de pobres e abandonados como o grande Padre Júlio Lancelotti. Mas o ódio de certa elite raivosa contra ele, ao atacá-lo nestes últimos anos, se encarregou de mostrar suas virtudes. A última coisa que ele queria era ser famoso.
mas ao agredi-lo, seus inimigos o tornaram conhecido por toda a parte. Assim aconteceu com Dom Helder Câmara, com Dom Pedro Casaldáliga, com Dom Paulo Evaristo Arnes, com a irmã Dulce, com a Madre Teresa de Calcutá. É que gente boa que luta por justiça e caridade incomoda. Quem os atacou divulgou que ainda existe gente que pratica o evangelho sem medo. Numa saudação tradicional da academia, nós destacaríamos aqui o local que o senhor nasceu, que foi São Paulo, a sua formação em pedagogia, a sua formação para o sacerdócio, os doutorados honoris causa que o senhor tem pela Universidade de São Judas Tadeu e pela PUC, a sua trajetória toda, que é uma trajetória bela e que encanta a quem lê. O seu descendente de italianos, iniciou sua formação formal no Educandário Espírito Santo, mantido pelas missionárias servas do Espírito Santo no Tatuapé. Depois passou pelo seminário, aos 12 anos, entra no seminário de Araraquara, mas não gostou. Lembrando aí, o que você falou, o Padre Júlio não gostou da rigidez da instituição que ingressou. Ele sai dessa instituição, entra nos agostinianos, aos 19 anos também ele sai dos agostinianos e foi cursar enfermagem. E foi trabalhar como enfermeiro na Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. A Bragança Paulista, um local que marca muito uma santa que é de devoção do Padre Júlio, que é a Santa Paulina, e que eu também tenho um carinho extraordinário por Santa Paulina. E Santa Paulina viveu em Bragança, até vir para São Paulo só para os últimos momentos dela, dada a expulsão dela da congregação que ela própria fundou. Depois o Padre Júlio se tornou professor também. E em 1980 ele conheceu um santo chamado Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Era bispo auxiliar de São Paulo, e os dois se identificaram muito, e o Dom Luciano convidou o Padre Júlio a retornar aos estudos para o sacerdócio. Ele reinicia, é ordenado pelo Dom Luciano, e inicia seu trabalho belíssimo junto à Pastoral do Menor, que praticamente o Padre Júlio é um dos fundadores na Arquidiocese de São Paulo e, consequentemente, no Brasil. Participou de grupos para a formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, fundou casas de assistência e vê Jesus Cristo na pessoa do irmão morador de rua. Nessa pandemia foi uma das mais marcantes cenas que todos nós aqui no Brasil vimos, foi a atuação do Padre Júlio. Não é errado chamá-lo um senhor já de certa idade, e tem tantos jovens aí, eu posso me dizer muito mais jovem do que ele, ou não tanto, mas sou mais jovem do que ele, e não tenho essa coragem que ele tem de chegar junto aos nossos irmãos moradores de rua e fazer o trabalho belo que ele faz. Além de toda essa atuação, o que nós enxergamos para a geologia foi o amor que ele tem aos santos. Quando nós chegamos na igreja dele, eu chamo a igreja dele, a igreja de São Miguel, a igreja onde ele é vigário, pároco, essas mudanças no direito canônico às vezes deixam a gente confusos com determinadas terminologias, mas nós vimos o Padre Júlio devoto de muitos santos. Tem lá uma Santa Baquita, tem lá inúmeros, a Santa Dulce dos Pobres, que ele tem até uma estola com a Santa Dulce, tem vou dizer, um paramento que ele usa na assistência aos pobres, que é uma espécie de, não é jaleco, eu estou me esquecendo o nome, enfim, tem uma roupa que ele usa para atender os pobres que está lá, um avental que ele usa que está lá, a foto da irmã Dulce. Então são muitos santos, ele gosta das relíquias dos santos, gosta da história dos santos, e quando nós conversamos com ele, ele diz sempre para o Dom Odilo que
os heróis estão aí, nós não precisamos de outros heróis. Os heróis estão no martirológio, estão na história da igreja. Nós temos santos para qualquer ocasião. E eu posso me estender, eu já percebo que já estou com 10 minutos de conversa. Eu quero, Padre Júlio, dizer da honra, da alegria e da felicidade que o Senhor dá a gente em existir. Nós agradecemos por sua existência e por sua coragem também. O professor Vicente disse uma cena que ficou também marcada no coração de cada um de nós, que foi aquela cena do senhor com uma marreta quebrando aquelas pedras desnecessárias que colocaram no caminho do seu Jesus, do Jesus morador de rua. E o senhor, como profeta e missionário de Jesus, fez aquilo ali com muita pertinência, muita eficácia e coragem acima de tudo, porque, relembrando aqui nosso santo São João Paulo II, uma das palavras que ele mais disse foi: não tenham medo, mais ou menos como Jesus Cristo também disse tantas vezes: não tenham medo. Muito obrigado, Padre Júlio, por aceitar o nosso convite, e é uma honra para a academia ter o senhor entre nós e ver o senhor como gente da casa. Muito obrigado a todos e obrigado ao Luciano por me convidar. Peço desculpa da simplicidade das minhas palavras, o senhor merece uma saudação panegírica muito grande, digna de um professor Colasso, que é da Gregoriana, de fazer, e não um admirador tão humilde seu. Muito obrigado. Obrigado. Então, passo agora a palavra ao Padre Júlio para proferir sua palestra intitulada Os Santos da Vida e a Vida dos Santos. Padre Júlio, a palavra é sua. Muito obrigado, eu agradeço muito a saudação, agradeço a generosidade das palavras. Para mim é uma grande responsabilidade e eu tenho pensado muito no que eu deveria de falar com vocês que formam essa academia tão importante. Eu voltei para a minha infância e fui pensando como é que os santos foram povoando o meu pensamento, foram povoando o meu imaginário. Desde a primeira escola que eu passei, sempre de irmãs, de religiosas. E até antes do Espírito Santo, eu fiquei uns meses no Educandário São José do Belém, das irmãs do Imaculado Coração de Maria, da bem-aventurada Bárbara Marques. Naquele tempo, a Bárbara Marques era um pouco desconhecida e vocês da academia devem conhecer bem o itinerário da Bárbara Marques, que agora é uma beata, que foi expulsa de Porto Alegre por toda a estrutura da igreja e pela sociedade. Eu fui à beatificação dela em Porto Alegre, as irmãs me convidaram, e foi muito interessante que todos que a expulsaram de Porto Alegre a receberam morta para beatificá-la. E uma das coisas que foi a primeira imagem que eu tenho na minha mente é do hábito da minha primeira professora, a irmã Teófila. As irmãs do Sagrado Coração de Maria, do Imaculado Coração de Maria, usavam no hábito um escapulário, e nesse escapulário tinha um coração, que era o de Maria, bem no peito. E esse coração tinha flores, espinho, água, sangue, fogo, uma cruz. E eu olhava para aquilo e ficava muito impressionado para imaginar o que aquilo significava. Era um menino de 6 anos. E foi interessante que o meu irmão, que é mais velho que eu, 1 ano, ele estava no colégio para receber a primeira Eucaristia. E eu chorei tanto que eu queria também, e as irmãs disseram que eu não tinha idade ainda, eu devia de ter 7 anos, mas tanto eu chorei que queria fazer a primeira comunhão com meu irmão, que elas permitiram. E aí iniciou para mim um caminho. Eu lembro muito da cerimônia da primeira Eucaristia, na minha infância, com 6 anos, em tudo aquilo que foi aquela vivência, aquela celebração. E a primeira imagem que marca muito a minha infância, vocês devem lembrar, conhecer,
da visão da beata Bárbara Marx, o menino Jesus abraçado com a cruz. Para mim, aquilo era um símbolo que me chamava muito a atenção. Por que o menino Jesus estava abraçado na cruz? É uma visão da Bárbara Marx, que foi tornada uma imagem. E eu estava no colégio quando a réplica dessa imagem chegou solenemente lá no Educandário São José do Belém. E me marcava muito a figura de São José, que tinha uma imagem grande no pátio, e o meu irmão estava numa série e eu estava na outra, na sala de aula. E eu marcava o encontro com ele na hora do recreio, do lado da imagem de São José. Então, a minha primeira infância foi encontrar com meu irmão do lado da imagem de São José e olhar aquele menino Jesus abraçado com a cruz. Depois que eu fui para o Educandário Espírito Santo, é interessante que foi uma decisão minha, não foi uma influência da minha mãe era muito religiosa, meu pai também manifestava bastante religiosidade, mas eles nunca me impuseram nada. Eu, estudando na escola com as irmãs, as servas do Espírito Santo, de Santo Arnaldo Jansen, eu mesmo gostava de tudo aquilo. E eu acredito que eu devia ter uns 8 anos, quando eu já entrei no apostolado da oração, incentivado pelas irmãs, e eu frequentava muito a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que tinha ali no pátio do colégio, e uma das primeiras coisas que marcou muito a minha vida foi as primeiras sextas-feiras do mês. Nós tínhamos toda a primeira sexta-feira do mês uma celebração muito especial, uma celebração muito bonita. E, naquela ocasião, por causa da irmã que cuidava dos alunos que tinham mais dificuldade, eu estava no meio dos que tinham mais dificuldade, e por ser muito ligado a ela, aprendi a responder a missa em latim em uma semana. Em uma semana, eu já estava lá no altar de Coroinha, como auxiliar no altar do Padre Antônio, respondendo a missa em latim. E foi por isso que eu fui pela primeira vez para o seminário em Araraquara. Então, sempre o início, para mim, marcou muito. Jesus, abraçado na cruz, Maria, a Mãe Santíssima, e São José. E eu convivi muito na minha infância na paróquia de Cristo Rei, no Tatuapé. Quem conhece aquela igreja de Cristo Rei, no Tatuapé, vê que lá no altar há aquela imagem da Santíssima Trindade, o Deus Pai no trono, o Deus Filho, Cristo Rei e o Espírito Santo. E, para mim, aquilo era uma visão do outro mundo. Ver tudo aquilo, aquelas imagens, aquelas esculturas. E foi aí que eu comecei a ver os santos. Quais foram os primeiros santos que me marcaram na infância? Um deles foi São Sebastião. Eu gostava de ver a imagem de São Sebastião, me chamava muita atenção aquela atitude heróica de São Sebastião. Depois, outro que me marcou muito foi São Luís Gonzaga. É interessante como, na minha infância, eu me aproximei muito. A figura de São Luís Gonzaga me chamou muito a atenção. E hoje, nesta pandemia, é um dos santos que eu invoco muito, porque São Luís Gonzaga morreu na peste de 1591, em Roma, vítima da peste. Ele saiu para as ruas de Roma para buscar os doentes atingidos pela epidemia e foi atingido. E, nesses dias, eu falei com o padre Bruno Franghelli, um jesuíta que está lá na Rádio Vaticano, e ele colocou aquele texto muito bonito do enfermeiro chamando o Luís Gonzaga de louco. Olha esse louco, olha esse louco. Ele vai se contaminar, ele está carregando os doentes, socorrendo. E o jesuíta que estava lá no hospital, o ancião,
dando a bênção aos doentes, falou: você já viu a pureza? Essa é a pureza, que esquece de si e se volta para o outro. Essa é a pureza, que não se preserva e se entrega até o fim. Esse é um Gonzaga. E o enfermeiro disse: como é que um Gonzaga está fazendo isso? Ele disse: esse é o único Gonzaga que será lembrado, porque ele ama como Jesus. E eu fico pensando como é que algumas dessas figuras me marcaram na infância, sem que eu conhecesse tudo isso, sem que eu soubesse de tudo isso. E foi nesse caminho, e depois, quando eu voltei para o seminário com os agostinianos, que fui conhecendo mais Santo Agostinho, conhecendo Santo Ambrósio, conhecendo mais os santos, vamos dizer, mais clássicos, a patrística. Depois, foi na teologia e na vivência após a teologia que muitos santos foram marcando a minha vida. Eu, às vezes, tenho até medo de esquecer de algum, porque são tantos que povoam o meu pensamento, que povoam todo o mundo simbólico, religioso que eu carrego, e os santos, as santas, têm uma importância muito grande na minha vida. Uma delas que me marca muito é Santa Catarina de Sena, a doutora analfabeta. Santa Catarina de Sena me fez ir a Siena. Eu fui, há muitos anos atrás, a Siena, porque eu me sentia muito atraído por Santa Catarina, a doutora analfabeta que ditava suas cartas e ditava os seus livros, e os amauenses ficavam copiando tudo que ela dizia nos momentos de êxtase. Eu gosto muito daquela passagem da vida de Santa Catarina, que, como ela falava muito depois da comunhão e no estado alterado de consciência, ou como nós chamamos de êxtase, alguns padres não davam a comunhão para ela. Imagine isso no 1300, não davam a comunhão. E tem aquela cena que o padre até mudou de altar quando viu a Catarina, e quando ele partiu a hóstia, um pedaço, ele perdeu um pedaço da hóstia, eram hóstias muito grossas, e ele perdeu, e era a missa, como se diz até hoje, versus Deo, e ele não viu para onde foi o pedaço. Quando ele viu a Catarina, ele perguntou para a Catarina: você viu o pedaço da hóstia que eu perdi? Ela disse: eu vi, caiu aqui e eu comi. Então, a Catarina é alguém que, mesmo no cisma, na divisão em Avignon, e quando tivemos dois papas, o de Roma e o de Avignon, ela é uma das figuras que lutou muito pela unificação, e é interessante, né, que ela estava de um lado e São Vicente Ferrer estava do outro, defendendo o Papa de Avignon. Então, todas essas coisas me chamam muita atenção. E eu procuro ver nos santos a sua humanidade. A santidade só nasce da humanidade, não tem jeito. É no humano, na vida humana, que resplandece a santidade. Os anjos, nós chamamos de anjos, chamamos de santo anjo. Eu sou da paróquia de São Miguel Arcanjo, mas os anjos não passaram por um processo de canonização. E Santa Teresinha mesmo dizia que, diante de um anjo e de um padre, ela se ajoelharia primeiro diante do padre, mas principalmente pela sua humanidade. Então, para mim, é muito importante essa dimensão da humanidade dos santos. A Catarina me chama muita atenção pela sua humanidade, como ela foi escolhida pelos florentinos para ser como que a sua embaixatriz, para ser como que a sua defensora frente ao bloqueio que fizeram. Então, como ela se envolveu nas questões da pena de morte, como ela defendia os condenados, como que Santa Catarina defendia a igreja e
uma visão de uma igreja mais fiel e como ela, e isso marcou muito para mim, reconhece Jesus nos pobres. A cena dela dando as roupas do próprio pai, a cena dela dando a cruz para a pessoa que está pedindo. Então, são santos que marcam muito. E desde a minha infância, também um santo que sempre marcou muito a minha vida, e isso acho que é comum para muitos de nós, é São Francisco de Assis, que me fez ir a Assis também, para ir ao túmulo de São Francisco, para ir até São Damiano, para ir ao Santuário de Santa Clara. Então, eu fui descobrindo muitas coisas. E, nesse caminho, na vida de ministério, eu acompanhei com muita atenção e eu tenho os livros chamados Os Santos de João Paulo II. Então, me chamaram muita atenção. Assim, eu acompanhei muito, desde a beatificação de São Maximiliano Kolbe, que foi beatificado pelo Papa São Paulo VI, e São Paulo VI é um que marca muito a vida também, mas a beatificação de Maximiliano Kolbe como confessor e a sua canonização como mártir. É um dos únicos casos, e vocês devem saber muito bem disso, de um santo que é beatificado confessor e é canonizado mártir. E como é que o Papa São João Paulo II foi bem firme, mudando a categoria, e como é que o branco e o vermelho marcam a vida de São Maximiliano Kolbe, desde a visão das duas coroas que o menino Raimundo viu, Nossa Senhora oferecendo a coroa branca ou a vermelha, perguntando para o Raimundo qual das duas você quer, e ele disse as duas. E como é que o Maximiliano Kolbe é tão marcado e marcante na vida pelo seu heroísmo, herói da caridade. E eu lembro muito que Dom Luciano, num retiro em Itaici, falou: hoje vamos rezar para o santo do Padre Júlio. E porque eu falava muito de São Maximiliano Kolbe. Como também marca muito minha vida, e acho que a vida de todos nós, eu acompanhei também desde a beatificação Santa Edith Stein. Essa é uma das santas que marca muito a minha vida. São Maximiliano, Santa Edith. O beato que marca muito a minha vida é o beato Tito Brasman, o carmelita. Esperamos que logo ele seja canonizado, também pela sua heroicidade, pela sua generosidade. E me marca muito o beato Tito, quando a proposta dele é amar os que nos odeiam. Então, todos esses santos povoam a minha vida, porque em todos os momentos, cada um deles estabelece um diálogo. Nesse tempo da pandemia, eu tenho dialogado muito com os santos que passaram pelas epidemias. São Carlos Borromeu, que foi heróico na epidemia que é chamada em Milão a epidemia de São Carlos, pela forma como ele atuou no socorro e como ele mandou que os padres fossem para as ruas e quantos morreram. A atuação, como já dissemos, de São Luís Gonzaga, mas também a atuação e desta santa que marca muito a minha vida, que é Santa Virgínia Centurione Bracelli, a louca de Gênova, que também teve a atuação forte. E marca muito na minha vida por uma irmã que me acompanhou durante muito tempo na pastoral carcerária, que é a Madre Assunção, como era chamada, das Irmãs do Bom Pastor, que me ensinou a conhecer um santo que enfrentou muita epidemia, que foi São João Eudes, que é chamado o Santo da Benevolência, e todos vocês devem ter visto agora a carta que o Papa Francisco escreveu ao superior dos redentoristas no aniversário da declaração de doutor de Santo Afonso Maria de Liguori, e São João Eudes e Santo Afonso são os dois santos da benevolência. E o Papa escreveu uma carta belíssima sobre a questão da moral, e para os moralistas, para todos os doutores em moral, nesse aniversário da declaração de doutor da Igreja de Santo Afonso. São João Eudes é um dos santos da benevolência.
junto com Santo Afonso. E São João Eudes marca muito para mim quando, na peste, na epidemia na França, e no tempo do jansenismo, ele foi posto para fora de casa, porque todos tinham medo da contaminação, e ele dormia dentro de um barril. Ele pôs feno, capim no barril e dormia dentro do barril na porta do convento. Então, todos esses santos marcam a minha vida, como São Martinho de Lima, o nosso querido São Martinho, declarado santo, canonizado por outro santo, São João 23. Eu tive a alegria de ir à casa de São João 23, no norte da Itália, em Bérgamo, próximo de Bérgamo, e que o declarou patrono da justiça social. Como também, pela convivência com os irmãos em situação de rua, marca muito para mim São Bento José Labre, o santo morador de rua, que é tão pouco conhecido, que deveria ser mais conhecido. São Bento José Labre, que morou nas ruas, era um morador de rua, é chamado Santo do Piolho, o apelido dele é o Santo do Piolho. Ele fedia muito, porque ele é do 1700, não tinha onde tomar banho, viveu 14 anos nas ruas de Roma e morreu na Semana Santa. Era 15 de abril, quando ele morreu, era Semana Santa em Roma, e até dizem os historiadores que o povo, ao invés de ir na igreja nas celebrações da Semana Santa, foi no enterro do Bento José Labre, que já era muito conhecido do povo pela sua santidade, mesmo sendo um morador de rua. Assim também, Santa Josefina Baquita marca muito a minha vida. Eu fui à sua casa, lá em Esquio, tive a oportunidade de visitar a casa de Santa Josefina Baquita. A minha madrinha, eu não vou ser uma exceção como padre, de não ter como madrinha Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, ela é a minha madrinha, a quem eu tenho muito carinho. Então, eu invoco todos eles, chamo todos eles fazem parte da minha vida, e é no diálogo com eles, procurando entender como é que eles reagiram e como é que eles vivenciaram a sua vida. Um santo que marca muito a minha vida é São Pedro Claver. Eu lembro que num retiro em Itaici, Dom Luciano perguntou para mim: o que você está lendo? Um jesuíta gosta muito de fazer essa pergunta, né? O que você está lendo? E eu disse: estou lendo a vida de São Pedro Claver. Ele falou: aí sim, aí sim. A vida de São Pedro Claver, que é declarado nos Estados Unidos patrono dos direitos humanos. São Pedro Claver tem uma vida heróica. O próprio Papa Leão XIII, quando o canonizou, disse que depois da vida de Jesus, a vida que mais o impressionou foi a vida de São Pedro Claver, o escravo dos escravos. Então, eu procuro conversar com eles no cansaço, na dor, nos momentos difíceis. Eu tenho perguntado muito, aparecem muitas pessoas que dizem para mim: eu conheci Santa Dulce. Uma das pessoas que me disse que conheceu Santa Dulce é uma jornalista da TV Cultura, a Maria Manso. Inclusive, ela mostrou para mim outro dia o ursinho que a irmã Dulce deu para ela de presente. Ela guarda até hoje. E ela disse que quando a irmã Dulce ia para o hospital, internada, ou ficava na UTI, todas as emissoras de TV colocavam os links, os caminhões de link na porta do hospital. E que todos ficavam ali esperando que a irmã Dulce morresse ou que acontecesse alguma coisa de mais grave. E ela disse que, não poucas vezes, os jornalistas todos sentados na entrada do hospital, que a irmã Dulce descia a escada e dizia: o que vocês estão fazendo aí? Vão todo mundo trabalhar. E que os jornalistas diziam: a irmã Dulce vive do link. É só pôr o link na porta do hospital, a irmã Dulce levanta. E eu sempre pergunto para as pessoas, muitas pessoas aparecem e dizem para mim: eu conheci a irmã Dulce, eu ajudei lá e convivi com a irmã Dulce. Eu sempre pergunto: a irmã Dulce era brava? E todos dizem: sim, a irmã Dulce era muito firme, punha muita
disciplina nas coisas e muita ordem. Então, hoje, realmente, Santa Dulce é uma santa que marca demais a minha vida. Tenho muito carinho com Santa Dulce pelo seu desprendimento, pelo seu amor aos pobres, aos abandonados, e gostei muito do filme Santa Dulce dos Pobres. Tudo isso eu estou dizendo para quê? Eu sinto, falei um dia para o cardeal, para Dom Odilo Pedro Scherer, numa reunião que nós tivemos, um grupo de padres, que eu sinto muita falta de que os padres ou seminaristas na teologia estudem mais a vida dos santos. Até um dia estavam alguns padres dizendo que estavam desanimados. Eu falei, olha, quem estiver desanimado, leia a vida do padre Marchetti, o irmão da beata Assunta Marchetti. O padre Marchetti morreu muito jovem na epidemia de tifo aqui em São Paulo. Ele morreu com 30 e poucos anos. E o padre Marchetti é um exemplo muito forte. Ele está em processo de beatificação. A Madre Assunta já está beatificada e esperamos que logo o padre Marchetti também seja beatificado. Então, eu acredito que nós temos uma fonte inesgotável na santidade de tantas pessoas que dedicaram sua vida ao seguimento de Jesus. O modelo acabado de santidade, o modelo completo de santidade é Jesus. E todos os santos são reflexo que mostram esse caminho do seguimento de Jesus, assim como São Roque, que temos invocado muito. É muito interessante a vida de São Roque, tem muita legenda, mas é muito interessante perceber, desde que ele sai de Montpellier até toda a peregrinação que ele faz até Roma. E eu acredito que a vida dos santos ajudaria muito a superarmos crises, a superarmos momentos de desânimo e de cansaço, porque eles também tiveram seus momentos de dificuldade, também tiveram seus momentos de cansaço, aonde eles foram buscar forças, como é que eles sustentavam a coragem para enfrentar os grandes desafios. Uma santa que eu tenho, e aí foi o nosso contato com a academia, através de vários caminhos, foi de pesquisar a vida de Santa Marina. Santa Marina é uma santa que tem chamado muita atenção de muitas pessoas a quem eu tenho contado a vida de Santa Marina, e aqui na nossa região, no Belém, há uma paróquia dedicada a Santa Marina, e o Cláudio Pastro fez toda a ilustração dessa igreja, fez painéis belíssimos, contando toda a vida de Santa Marina, que é uma santa que chama muita atenção, há muita legenda também na história de Santa Marina. Mas todos esses santos marcam muito a minha vida. Por exemplo, um santo que marca muito a minha vida no sofrimento e na provação é São Geraldo Magela. E me comove muito, vocês devem conhecer a cena da vida de São Geraldo Magela, que quando ele criança queria fazer a primeira comunhão e a mãe dele disse: não vai lá não fazer lá que o padre não vai te dar comunhão porque você não fez a catequese. E o Geraldo dizia: não, mas eu quero lá receber a comunhão. E ele foi na igreja receber a comunhão e o padre não deu a comunhão para ele. E naquela noite ele teve uma experiência mística que São Miguel Arcanjo deu a comunhão a São Geraldo Magela. E São Geraldo é chamado o louco de Deus, né? Assim como São João de Deus. Pena que, nesse momento, confundem muito o nome de São João de Deus por causa desse nosso irmão que teve todos esses problemas naquela forma de vivenciar lá e de explorar a fé do povo, mas São João de Deus, ele é o precursor da humanização da psiquiatria. É um dos santos mais impactantes na
sua forma e no seu cimento de Jesus, na sua proximidade com Jesus. Então, com todos esses exemplos, são todos como São Jerônimo Emiliani. Outro santo que marca muito a minha vida é São José de Cupertino. Eu conheci na minha infância como o Santo da Boca Aberta, que é um filme, inclusive, que fez muito sucesso. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme, chama-se O Santo da Boca Aberta, porque o São José de Cupertino era tido como bobo, né? Como uma pessoa incapacitada. Ele, inclusive, passou na prova para ser ordenado presbítero, porque ele sabia só um trecho da Bíblia, e foi justamente esse texto que o bispo perguntou e ele repetiu. Então, cada um deles, para mim, é um elixir. Cada um deles, para mim, é uma vitamina. Pensar em cada uma dessas pessoas, hoje santificadas, não os afasta, mas os aproxima. Como o Santo Antônio de Santana Galvão, que a sua vida e tudo que ele passou, todos eles se aproximam. E eu me sinto próximo deles. Outro dia eu comentei com um amigo que no ano litúrgico, que cada ano é um evangelista, eu procuro, naquele ano, como esse ano é o ano de Marcos, eu convido ele para sentar aqui no sofá do meu lado e converso com ele. Então, acho que nós temos que conversar com os santos. É uma forma de oração. E conversar com eles, eu penso muito nos momentos que eu enfrento com os irmãos em situação de rua, desafios, eu penso, o que Santa Dulce faria? Como é que Dom Luciano agiria? Porque eles me aproximam de Jesus e de como Jesus agiria. Eu tenho procurado ler muito, muito sobre Cristologia. Tenho procurado, não sei se vocês viram esse último livro que a editora Vozes publicou, Jesus, a enciclopédia, a editora Vozes acabou de publicar. É um livro interessante, esse livro que traz inúmeros pensadores falando sobre a pessoa de Jesus. Mas a pessoa de Jesus tem um fascínio imenso. E eu acho que os santos, eles podem servir como um atalho, eles podem ser, como que dizia Santa Teresinha, um elevador que nos aproxima para conhecer, para perceber, para sentir como é que eles viram, como eles sentiram, como eles vivenciaram, como eles enfrentaram a solidão, o desprezo, a perseguição, a solidão, a incompreensão, serem rejeitados, como foi Santa Paulina, como foi Santa Dulce, as críticas que receberam, toda o sofrimento de São José de Cupertino, todas as dúvidas que se levantaram contra ele, todas as dúvidas que levantavam contra São Pio. Então, são todas pessoas que passaram imensas dificuldades, que passaram imensas provações. Eu sempre comento com o povo, a vida dos santos que são colocados pela Igreja para nós como exemplo, nunca foi fácil. Nunca foi, eles nunca viveram no ar-condicionado ou pisando sobre rosas. Eles sempre tiveram que enfrentar imensos desafios, tomar decisões difíceis. E a santificação que cada um construiu como resposta ao amor de Deus. É um biblista que me ajuda muito a pensar, que é o Alberto Maggi, ele coloca que a fé é a resposta que nós damos ao amor de Deus. Como responder ao amor de Deus? E cada um da sua maneira, cada um na sua circunstância, cada um no seu momento histórico, cada um dentro das suas limitações. Um beato que me chama muita atenção e que toca muito meu coração é o beato Carlos Lesner, que foi libertado do campo de concentração e
e foi ordenado padre, isso me chama muito a atenção, ele foi ordenado padre dentro do campo de concentração, pelo bispo de Clermont-Ferrand, que também foi preso no campo de concentração. Vocês conhecem a história, né, do Carlos Lesner, e como que os pastores protestantes e os judeus fizeram toda uma trama para que o Carlos Lesner fosse ordenado padre secretamente dentro do campo de concentração. Inclusive, fizeram para o bispo de Clermont-Ferrand uma mitra de papelão para que ele e os paramentos de papel para que ele ordenasse o Karl Lesner dentro do campo de concentração, e os judeus fizeram uma festa judaica na porta para distrair os soldados nazistas e eles não soubessem o que estava acontecendo dentro do pavilhão, onde, na presença de muitos pastores e de muitos padres, o Carlos Lesner foi ordenado e ele foi libertado em 1945, mas morreu no hospital e São João Paulo II o considerou mártir. Ele é beatificado. Então, todos esses santos chamam muito a minha atenção, como é que eles enfrentaram todos esses desafios, todos esses sofrimentos, todas essas situações extremamente angustiantes. A minha lista de santos é muito grande e todos eles são amigos próximos. A santidade deles não os afasta. Eu acredito que, ao contrário, nos aproximam. Conhecer todos os desafios da vida, o bom humor deles, como eles enfrentavam momentos tão difíceis, o bom humor de São Felipe Neri. São tantos os santos que tiveram que lançar a mão do bom humor para enfrentar desafios imensos, perseguição, difamação, como São Pedro Claver, situações as mais inusitadas, como São Francisco Solano. Então, são tantos, é um repertório imenso de homens, de mulheres e de crianças, né? Os santos crianças, os santos adolescentes, como Sanches, no México, são tantos que são para nós exemplos muito fortes, como San Juan Diego também, eu acho que é um sinal muito, muito bonito, a intuição de São João Paulo II de canonizar Juan Diego, o Dieguito, o Juanito. Então, são todos exemplos muito fortes de enfrentar desafios, como Santa Bernadette Soubirous. São desafios imensos, como os videntes de Fátima. Todos tiveram que enfrentar desafios imensos, como Santa Catarina Labouré. Então, eu acredito que a familiaridade, isso que eu acredito que, às vezes, não é um devocionismo ou um pietismo, é uma comunhão. Nós temos que vivenciar muito o que significa a comunhão dos santos, tornar comum. A comunhão é tornar comum. Nós fazemos parte dessa história, eles fazem parte da nossa história, e a história das pessoas que nós amamos e que nos amam, elas continuam fazendo parte da nossa vida. Assim eu vejo todos esses nossos irmãos e irmãs fazendo parte da nossa vida e da nossa história. Você quer abrir a palavra para perguntas, Padre Júlio? Sim, estou à disposição. Não sei quanto tempo nós temos ainda. Alguém deseja fazer alguma pergunta?
Quem, eu acho que o Padre Murilo está falando, mas precisa ativar o microfone. Beleza. Padre Murilo, de Parnamirim, Arquidiocese de Natal. É muito bonita ver essa sua explanação assim tão forte. Aliás, eu não pude participar da reunião na primeira parte, que estava vindo de viagem, e correndo para não perder de tudo. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é que o senhor faz a relação da vida dos santos com a sua vida de perseguido, de maltratado, de caluniado, tantas vezes. Eu gosto muito daquela oração do Beato Tito Brasman. E também me toca muito a oração do abandono do Charles de Foucault, do Beato Charles de Foucault, que está até com a sua canonização marcada, né? O Charles de Foucault. Eu acredito que não tem jeito de seguir Jesus sem passar por dificuldades e desafios. Eu acredito que nós, e nem os santos, ninguém de nós, seguidores de Jesus, quer sofrer. Mas nós vamos enfrentar desafios. Eu acredito que o segmento de Jesus é conflitivo. É conflitivo. E no mundo que nós vivemos, o segmento de Jesus é conflitivo. Ontem eu estava relendo um texto do teólogo Juan Luis II, o teólogo uruguaio, e ele coloca muito isso, né? Não há jeito de seguir Jesus sem conflito. E é o próprio o Evangelho de Marcos. Eu gosto muito de alguns autores, tem até um livro que se chama O Jesus Conflitivo de Marcos. O Marcos é o Evangelho do conflito. Nós vamos ler essa semana, e lemos no domingo, a Paixão segundo Marcos, é a história de um conflito e de um tremendo fracasso. Jesus tem muita dificuldade de ser aceito até pelos seus discípulos. Eles não conseguem entender a mensagem de Jesus. Como nós também, é muito difícil. Nós, muitas vezes, e uma coisa que me toca muito é quando as pessoas me falam sucesso, hein? Eu falo, pois essa palavra não é do cristão, sucesso. A nossa palavra é enfrentamento e é fidelidade. Então, eu quero muito aprender dos santos e das santas a fidelidade. Por exemplo, Santa Virgínia Centurione Braccelli, a dama dos pobres, ela era chamada a louca de Gênova. Qual é o nome de Santa Virgínia? A pazza de Gênova. E a tratavam como louca. Então, se você for ver a vida de São José de Cupertino, os próprios frades o acorrentaram na terra, o acorrentaram no chão. O santo que levitava, né? Ele foi amarrado no chão. Então, eu acredito que eles são para nós exemplo de fidelidade e de enfrentamento. Eu acredito que eu procuro olhar neles todos. Você pensa o que sofreu São Maximiliano Kolbe no campo de concentração. Edith Stein, o que ela passou no campo de concentração. Eu não sei se conhece um livro que chama-se O Pavilhão dos Padres, porque são muitos os religiosos, os padres, que foram aprisionados, né? Também pastores, muitos foram aprisionados. Então, como manter a fidelidade numa pandemia? Nesse momento, eu, você e cada um de nós estamos aprendendo. Eu estou aprendendo como ser padre numa pandemia. Nós vamos amanhã celebrar a ceia, a missa da ceia do Senhor, com as igrejas vazias. Como que nós vamos continuar lavando os pés amanhã sem o lava-pés? Mas o lava-pés não é um teatro, nem uma encenação, é uma vivência. Então, eu acredito que todos estes nossos irmãos, nossas irmãs, eu digo sempre,
tão parecidos conosco e tão diferentes de nós. Tão parecidos conosco e tão diferentes de nós. E que passaram todas as dificuldades pelas quais nós passamos. Não foram preservados de nada. Não foram preservados. Eu fico pensando, o Tito Brasman, ele era muito frágil e todos os trabalhos forçados que deram a ele, todas as experiências biológicas que os médicos nazistas fizeram com ele, como também ele, no final, recebeu uma injeção de ácido fênico, e como ele entregou para a enfermeira que aplicava a injeção o seu terço feito de pedacinhos de madeira. Então, a gente às vezes pode ver alguns dos santos, das santas, muito longe de nós, muito diferentes, mas todos eles têm muita proximidade. E esse ódio, que muitas vezes sente, como esse ataque que foi feito ao nosso link, nós sabemos que isso vai acontecer, que nós estamos expostos a isso. E temos que enfrentar sem fanatismo, sem fundamentalismo, com discernimento inaciano, com a capacidade de discernir, com a capacidade de refletir, como tantos. Um santo que marca muito a minha vida é São Tomás Moros, que é um homem mais livre de consciência do que São Tomás Moros, tanto que ele é o patrono da liberdade de consciência, e São João Paulo II declarou patrono da classe política. Fico imaginando o trabalho que ele tem, né? Sendo patrono da classe política. Mas é uma vida que chama muita atenção. Eu sempre me senti muito atraído pela forma de viver de São Tomás Moros. Então, todos eles, acho que um santo que é de todos, que é São Francisco de Assis, mais dificuldades do que ele teve que enfrentar, incompreensões, dentro da própria congregação, da ordem que ele fundou, ele foi também posto fora, esquecido. Não sei se vocês chegaram a ver aquele filme da Liliana Cavani, Francesco, que foi, inclusive, proibido em Roma. E um santo que é do meu coração, Santo Oscar Romero. Mais do que passou Oscar Romero. E eu vivi a dor daquele 24 de março de 1980, quando chegou a notícia que ele tinha sido assassinado. Então, e é um santo que vai tomando cada vez uma atualidade tão forte, porque cada vez que se estuda mais a vida de Santo Oscar Romero, e vocês devem conhecer aquele filme do Romero, do Raul Julia. O Raul Julia faz o papel de Santo Oscar Romero. Já viram esse filme, Romero? Que o Raul Julia, que protagoniza a figura de Santo Oscar Romero, a cena que, debaixo de uma fuzilaria, Santo Oscar Romero recolhendo as hóstias consagradas no chão. Então, eu acredito que cada um deles é uma dose de força para nós. A vacina a gente tem que tomar 2 doses. A força dos santos e das santas a gente tem que tomar 1000 doses. E quantas vezes temos que olhar para eles para nos fortalecer de novo, para ter força e coragem. Acho que a nossa relação é essa. Eu olho para eles e peço força, coragem, ânimo para continuar mais um dia. Temos mais 2 perguntas, uma do Vicente Maia e outra do Idelbrando Gutenberg. Vicente Maia, por favor. Tem que ativar o microfone. Está me ouvindo, Padre Júlio? Sim. Alô? Pronto, estou te ouvindo. Sim, estou te ouvindo. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Primeiro, agradecer pela sua brilhante...
que agradecer pela sua brilhante palestra. Esse é o primeiro aspecto. Depois, perguntava ao senhor como é a sua relação com São Vicente de Paulo, o pastorzinho de Puí. Sim. Olha, eu gosto muito da vida de São Vicente de Paulo, quando o príncipe o convida para ir morar no palácio, e São Vicente vai para a rua, chama todo o povo que não tinha onde ficar e leva junto para o palácio. E quando ele chega com toda aquela multidão de pobres no palácio, o príncipe se horroriza, porque também São Vicente enfrentou a peste e as epidemias. E aí o príncipe se horroriza e põe São Vicente para fora e todo mundo para fora junto com ele. Mas vocês sabem que na vida de São Vicente, os empesteados eram emparedados. E São Vicente ia e quebrava tudo e soltava todo mundo que estava emparedado. E por isso ele foi apedrejado. Quantas vezes apedrejaram e o maltrataram. Então, ele é um também que eu tenho que conversar muito. E ele depois foi reconhecido e pela própria nobreza francesa para orientar todas as ações sociais na França, mas ele foi muito incompreendido, muito perseguido, muito maltratado. Eu acho que figuras como São Vicente, como Santa Luísa de Marillac, são figuras para nós que têm que nos inspirar muito no serviço. E como São Vicente circulou por todas as áreas e grupos sociais do seu tempo, mas como ele manteve a fidelidade genuína de ser servidor dos pobres. Como São Camilo de Leles, eu sinto muito, eu lembro de um irmão marista, o irmão Joaquim Panini, que dizia que a relíquia dos santos fundadores não deve servir para as congregações incensarem só, deve servir para lembrar como é que seus fundadores viveram e buscar a fidelidade ao carisma próprio de cada um, como o carisma de Marcelino Champagnat, como o carisma de São Camilo de Leles, como o carisma de São Vicente de Paulo. E Delbrando Gutenberg. Delbrando Gutenberg, fazer a pergunta? Ok. Olá, vou sim. Olá a todos, né? Primeiro quero parabenizar o Padre Júlio, e eu tive até a grata surpresa de estar conversando com ele no Instagram, né? De repente me surpreendi, ele falando, aí disse, olha, aqui é o Padre Júlio, eu quase caio. Grande profeta de nossa época. Padre Júlio, vivemos em um momento extremamente desafiador, né? Podemos dizer assim, através da Covid, né? Um movimento reacionário nas mais diferentes áreas políticas, dentro da própria igreja e nas demais religiões cristãs. Como viver a esperança em um tempo tão desafiador, Padre Júlio? Pois eu acho que não tem uma receita. Nós vivemos um momento de muito pluralismo, de muita diversidade. Nós temos que buscar a verdade que é a vida na fidelidade. Nós não vamos encontrar a esperança combatendo os outros, mas servindo os pobres, servindo e testemunhando. Eu acredito muito naquilo que diz o Papa emérito, ou como alguns querem chamar o Bispo emérito de Roma, Bento XVI. Ele diz que a principal evangelização é por atração. E a atração você só exerce pelo testemunho. Acho que a gente, às vezes, fica discutindo muitas coisas e é o testemunho o que marca a vida. E o povo hoje olha para nós cristãos, para católicos, olha para a igreja, para ver se nós vivemos o que nós pregamos, se nós vivemos o que nós anunciamos, se o que nós dizemos é verdade. Se, por exemplo, eu convivo com os moradores de rua e levasse uma vida de luxo,
e seria um contra-testemunho. Os próprios moradores de rua olham para ver se o que eu falo eu vivo. Se aquilo que eu anuncio é verdade. Se eu vivo aquilo que eu creio. Porque eu acredito que depois fica se discutindo muitas coisas, mas o que marca é a coerência, é a fidelidade. Eu acredito que tem dias pela manhã que é pesado, eu acho que pela minha idade também, eu acordo cedo e tenho logo que fazer minha oração e pedir forças. Eu acho que uma das coisas que me dá muito força, eu digo uma coisa que pode parecer tão banal e tão piegas, mas a primeira coisa que eu faço é beijar a cruz. E a última coisa que eu faço no dia também é beijar a cruz. E ter coragem para enfrentar tantos desafios. E a esperança, nós temos que esperançar, viver o que nós esperamos, como dizia o Paulo Freire. Então, a gente tem que ter coragem em reanimar de força a cada momento. E eu gosto muito da oração que é atribuída por alguns a Santo Inácio. Eu rezo diariamente: alma de Cristo santificai, corpo de Cristo salvai, nas vossas chagas escondei. Eu rezo todos os dias. E todos os dias, mesmo no tempo da Páscoa, eu rezo alma de Cristo e rezo também a oração a Jesus crucificado. Todos os dias. Eu acredito que a cruz, para nós, tem uma força muito grande. O crucificado é o ressuscitado. Olhar para Jesus crucificado e vê-lo ressuscitado, vivo e forte. Um Deus impotente, cheio de bondade e de misericórdia. É que eu encontro força. Acho que Dom Luciano me ajudou muito nisso. E quantos santos contemplam o crucificado e a oração a Jesus crucificado, que é pena que muitos esqueceram ou não rezam mais, mas é uma oração que quantos santos rezavam essa oração e quanto essa oração é forte, atual, presente na comunidade onde eu estou. Nós rezamos diariamente, especialmente na Quaresma, a oração a Jesus crucificado. Acho que a cruz é um grande sinal de esperança. O crucificado é o grande sinal de esperança. É a grande esperança, mais que um sinal. É a esperança. O crucificado, o ressuscitado. Nós estamos bem na Semana Santa. Amanhã vamos vivenciar o início do Tríduo Pascal. E é tão bonito a espiritualidade do Tríduo Pascal. Começa amanhã e só acaba na vigília, no sábado. E a cruz que, nessa semana, nós enfeitamos com o povo da rua, interessante, a cruz que nós vivenciamos na Sexta-feira Santa é cheia de placas com o nome dos moradores de rua que morreram ou que foram assassinados de maneira cruel, os que morreram doentes. E o povo vai pondo os nomes e formam a cruz. Colocam tudo na cruz. E na vigília do sábado, eles enfeitam essa cruz toda de flores. É o florescimento da cruz. Então, nós temos que olhar para a cruz do crucificado, florescer essa cruz para ter esperança e para viver a fé no ressuscitado. Acho que é assim que a gente vai caminhando. A gente tem mais 3 inscritos, né? A gente encerra aqui as inscrições diante do adiantado da hora. Então, Maílson Marques, por favor. Boa noite, eu sou Maílson de Tucumã, no Pará. Eu sei que o senhor, Padre Júlio, tem uma referência muito grande com os jesuítas. E eu pergunto ao senhor, o senhor não acha que nós precisamos, diante da conjuntura que vivemos, dos problemas sociais que vivemos, além do senhor, outras pessoas que têm o espírito
um pouco do padre Adolfo Daines, que foi muito ignorado, hoje está muito esquecido. Essas lutas, de maneira geral, nem sempre elas são respeitadas e muito ignoradas até pela própria igreja. Olha, eu acho que isso faz parte da nossa história. Tivemos muitos momentos, se nós olharmos a história da igreja, e aí eu acho que tem uma coisa importante que nós esquecemos. Marca muito, você está no Pará, no norte, mas no nordeste está sepultado o padre Biapina, o querido padre Biapina, que está num processo adiantado de beatificação, né? O padre Biapina, que é um grande exemplo e uma história fantástica de vida. E do lado dele está sepultado o padre José Comblan, que foi meu professor e amigo, e um dos poucos teólogos que tem um tratado de pneumatologia. Nós conhecemos muito a história da teologia e conhecemos muito pouco a teologia da história. Acho que nós precisaríamos aprofundar mais. O Espírito Santo é muito esquecido no mundo ocidental. E o Espírito Santo no mundo ocidental é visto muito fora da Trindade. Nós não temos uma espiritualidade trinitária. E há os teólogos brasileiros que estudam muito, o próprio Leonardo Boff estuda muito a questão da Trindade, até aquele livro famoso, A Santíssima Trindade, a Melhor Comunidade. Nós temos uma visão, muitas vezes, autoritária de Deus, sem entender que a revelação completa de Deus está em Jesus e a atualização na força do Espírito. Eu acredito que nós vamos ter muitos momentos difíceis. Estamos vivendo um momento difícil interiormente, mas não diferente de outros momentos. Nós tivemos tantas heresias que foram condenadas. Até esses dias, eu estava explicando para uma pessoa que me perguntava, eu até perguntei, quantos dos teólogos latino-americanos foram considerados hereges? Eu não conheço nenhum. As pessoas falam para mim, mas o Leonardo Boff foi excomungado. Eu disse, que não me consta. O Leonardo Boff não foi excomungado. Ele foi censurado, recebeu uma pena de silêncio por obséquio, ele pediu a saída do Estado laico, deixou a congregação, mas é um teólogo católico. Então, eu acredito que nós temos que ter... quem, para mim, é um bom exemplo de discernimento e de racionalidade nos momentos de crise é Dom Odilo Pedro Scherer. Olha, o que ele passa de pressão, o que ele sofre de desafios, e ele mantém a serenidade de quem está num caminho histórico de busca de fidelidade da Igreja. Eu penso a serenidade do Papa Francisco diante de todos os desafios que ele enfrenta, de todas as pressões pelas quais ele passa. Se você olhar uma figura inesquecível e insigne como a de Dom Paulo Evaristo Arnes, de manter firmeza, hoje é dia 31 de março, a firmeza de Dom Paulo na defesa dos presos políticos, na defesa dos direitos humanos. Nós temos figuras esplendorosas como Dom Ivo Leuscheider, como Dom Aloysio Leuscheider, como Dom Adriano Hipólito, como Dom Tomás Balduino, como Dom Pedro Casaldáliga. Nós temos figuras exponenciais como Dom José Maria Pires. Então, nós temos muitos exemplos, e essa dificuldade que você diz, nós temos que ajudar pelo nosso testemunho e com serenidade, sem querer destruir ninguém, dialogarmos, conversarmos com serenidade e buscarmos com tranquilidade inquieta, com a paz inquieta de Santo Agostinho, mas buscar força e coragem e não nos deixarmos engolir pelas crises.
Você sabe que uma das visões de Santa Catarina de Sena é que a Basílica de São Pedro, que a igreja estava toda destruída, e só tinha sobrado as colunas e o sacrário. Então, acho que nós temos que manter a fidelidade no Evangelho, e eu acredito que, com tantas divisões, nós nos mantemos fiéis à Santíssima Eucaristia e na fidelidade à presença de Jesus na Santíssima Eucaristia, que vai nos fortalecer. Então, não vamos desanimar. Ok. Ruth Leite Vieira. Ruth, vai fazer a pergunta. Oi, padre, sou eu de novo, a esposa do Luciano. O senhor já tocou nessa última fala no meu problema. O meu problema é falta de serenidade. Eu, quando muitas vezes me sinto atacada, mas principalmente quando eu vejo as injustiças, eu muitas vezes já parti para destruir o outro. Parti com tudo. Minha vontade é de pular no pescoço e esganar, né? Essa semana eu briguei forte com meu irmão, porque meu irmão é dessa ala aí que gosta da cultura do ódio, né? E eu fico com. Aí eu fiquei com mais ódio do que ele. Vou precisar até me confessar, porque eu, eu realmente extrapolei, sabe? Minha irmã tá com Covid e eu disse que ele fosse cuidar dela, que eu fiz a confusão, porque fiquei com muita raiva, né? Dessas coisas. E, inclusive, eu estou sendo processada por calúnia, mas não era calúnia, era verdade. Né? É um processo injusto, né? Eu sou ré, porque eu falei a verdade, disse que existia tortura, que no estado do Ceará que a tortura estava muito alta com relação aos presos. Eu tinha processo, já tinha feito inúmeros, e tenho todas essas denúncias, então está rolando aí. Tem 3 processos contra mim, me acusando de tortura, embora seja verdade. Mas a minha pergunta é, quais são, ou qual a vacina, né? Qual o santo que o senhor me indica para eu trabalhar mais a serenidade e conseguir dar um testemunho melhor? Você conhece a vida de Santa Marina? Não. Santa Marina é a padroeira dos perseguidos, difamados e caluniados. Oba! Santa Marina é muito interessante. Eu não vou contar aqui toda a história dela por causa do tempo, mas procure conhecer a história de Santa Marina Virgem, que, sendo uma mulher, ela viveu no mosteiro de homens para acompanhar o pai, e foi acusada de ser o pai de uma criança. Ela não podia ser o pai porque ela era uma mulher, e ela nunca se defendeu. Ela nunca se defendeu. Por isso, ela marca muito a minha vida por isso. Ela é a patrona dos perseguidos, difamados e caluniados. Procure conhecer. Eu gosto demais de Santa Marina, a invoco diariamente. Ela é chamada a Santa do Silêncio Misterioso. Inclusive, tem até eu falo tanto de Santa Marina que uma cineasta vai fazer um filme sobre ela. É um filme baseado na vida de Santa Marina, que é uma vida que não tem tanta documentação, porque ela é do século IV. Ela é uma santa da Igreja Oriental, mas foi assumida pela Igreja do Ocidente também. Há uma paróquia aqui em São Paulo, como eu disse, dedicada a ela. Mas procure conhecer. Uma santa que também foi muito perseguida e caluniada foi Santa Rita de Cássia, que também é um sinal importante de serenidade. Então, mas procure conhecer também a Santa Marina. E uma coisa que me chama muita atenção no Evangelho, e nós lemos isso agora na Semana Santa, as próprias autoridades perguntavam para Jesus: te acusam de tanta coisa e você não se defende? E o evangelista diz: e ele se manteve em silêncio.
É difícil, filha. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas, às vezes, tudo que a gente disser vai ser usado contra nós. Então, muitas vezes, é no silêncio e na serenidade que a gente busca força para enfrentar. Mas é difícil. Você vai chorar. Você vai chorar, mas suas lágrimas não serão em vão. Diga. Obrigada, padre. E a última pergunta, então, para a gente encerrar, é o Davi Rodrigues. Olá, padre. Padre Júlio. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela aula, verdadeira aula que o senhor deu para a gente hoje. Fascinante, realmente. Agradeço muito ao meu colega e amigo aí, Padre Ismar, por me chamar, por me convidar. Eu falo de Belo Horizonte e a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria, na verdade, de saber a opinião do senhor com relação a um tema que tem chegado muito até mim, que é a teologia da prosperidade, que é algo que talvez esteja influenciando muito na Igreja Católica, principalmente no território brasileiro. E o que acontece é o seguinte, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso, e me parece, eu não sei se eu entendi errado, posso ter entendido errado, então eu vou aceitar a explicação do senhor. Me parece que esse exemplo do sofrimento dos santos, esses desafios que nós, como cristãos, temos que passar todos os dias ao longo da nossa vida, ela, de certa forma, isso rechaça essa ideia, ou pelo menos uma ideia deturpada do que seria a teologia da prosperidade. Por favor, me dê a sua opinião sobre isso, e se o senhor acha que convém, talvez, a gente diminuir ou afastá-la um pouco da nossa Igreja Católica, como o senhor pensa que isso deveria ser feito de uma maneira, logicamente, gentil, de uma maneira cristã, efetivamente, e trazer de novo, conseguir, digamos assim, recuperar muitos daqueles que se afastaram da Igreja Católica e têm se afastado ao longo dos últimos anos, principalmente. Por favor. Eu diria, olha, o que você coloca é uma questão muito complexa, muito difícil. A teologia da prosperidade, ela não tem nada de cristã. Ela é uma fabricação que tem uma influência calvinista muito forte, uma interferência muito grande do fundamentalismo e da busca da religião como meritocracia. Eu acredito que nós temos que manifestar muito que o segmento de Jesus se dá na gratuidade, nesse sistema que vivemos, na conflitividade, não que nós queiramos o conflito. Nós não buscamos o dolorismo, nós buscamos a fidelidade e o compromisso. Jesus ser obediente até a morte e morte de cruz não significa uma adesão ao sofrimento por masoquismo, mas é aquilo que nos diz João. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, amou até as últimas consequências. Não tem nada a ver com o ensinamento cristão, no segmento de Jesus, a meritocracia. A meritocracia é uma invenção e é uma proposição neoliberal que constrói essa teologia da prosperidade a um livro que acabou de sair, de um jornalista chamado João Rezende, que se chama a retórica do ódio. A retórica do ódio, ela tem toda uma arquitetura, ela é toda uma estratégia. E isso se ligou muito no sentido de tornar a religião um cimento ideológico da dominação. A teologia da prosperidade leva muito o desprezo aos mais pobres, aos mais fracos e pequenos. Então, se você pega a prática de Jesus é uma prática de gratuidade, de misericórdia e de compaixão. A salvação não é, como dizia Santo Agostinho, um mérito individualista, mas a salvação, ele preferia. Eu prefiro não me salvar se não for junto com os meus irmãos.
Então, a salvação nesse momento, no Brasil, ela é vacinação para todos. É superação da crise sanitária. É a defesa dos mais pobres, dos mais fracos e dos pequenos. É proteger os indefesos. É não permitir a vingança. A justiça não é vingança. E não entrarmos numa lógica de desprezo do outro e de desqualificar o outro, mas de olhar que toda pessoa, todo ser humano é imagem de Deus. Francisco, beijo leproso. São João de Deus busca os abandonados enlouquecidos. Então, o exemplo dos santos, para nós, é muito claro. Me cite um santo da teologia da prosperidade. Não temos nenhum santo da teologia da prosperidade. Nós temos santos da compaixão, da misericórdia, da benevolência. E todos eles na defesa da vida dos mais ameaçados, dos abandonados e dos empobrecidos. Nesse sentido, para nós é muito claro, e você pode ter uma certeza, a teologia da prosperidade nega os santos. E não aceita os santos. A teologia da prosperidade é iconoclasta. Ela o respeito aos santos e a veneração aos santos não é idolatria. Idolatria é a veneração do dinheiro, do poder. Isso é idolatria. O que nós buscamos no segmento de Jesus é aquilo que Jesus mesmo nos diz. Quem salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, tem que perder. Tome a sua cruz e venha atrás de mim. E ninguém pode utilizar Jesus para justificar a opressão. Jesus diz, no Evangelho de Lucas, no discurso inaugural na sinagoga de Cafarnaum, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano da libertação, o ano em que os prisioneiros serão libertados, os cegos vão enxergar, os mudos vão falar e os coxos vão andar. Isso é a proposta messiânica. Nós precisamos enxergar o discernimento, nós precisamos ouvir, nós precisamos caminhar e não ficarmos embalsamados. Então, por isso que eu acredito que o conhecimento da santidade que se manifesta na história e na vida concreta dos santos e santas que nós procuramos conhecer, nos ajuda. Nenhum deles prosperou. Se você for olhar a vida dos santos, todos eles fracassaram. Nenhum deles prosperou. E não tem nenhum santo dessa teologia da prosperidade. O senhor tinha falado da palavra sucesso, inclusive, um pouco mais cedo. É uma palavra estranha. Nós não precisamos de sucesso. Nós precisamos de fidelidade, de amor, de compaixão. Isso nos aproxima de Jesus. O que nos aproxima de Jesus não é vencer. O que aproxima de Jesus é amar. Com licença, a sua bênção, Padre Júlio. Eu sou a Dinéia, assistente social, trabalho no acolhimento institucional para a inclusão da população masculina em situação de rua em Curitiba, da Toca de Assis. E aí, então, a gente vem realizando, assim, a triagem, e nesse acolhimento eles ficam durante um período de 9 meses. E aí, então, a gente pode conhecer, assim, essas pessoas, levantar o perfil profissional, enfim. E aí, hoje até me chamou a atenção quando, na entrevista, né, um desses homens me falou assim, aqui que eu estou vivendo em paz, porque na rua, quando eu pergunto o que mais te machuca na rua, aí eles dizem assim, a indiferença das pessoas. Aqui, os freis, eles dizem para os irmãos da Toca, eles têm uma temperança na fala, eles sabem a hora de falar, eles escutam quando eu quero falar, a gente reza, porque esse projeto, ele é assim, em 3 eixos. O eixo espiritual, do carisma da Toca, o eixo social, né, os encaminhamentos assim, aos direitos sociais, né, e também tem essa formação assim, social, assim, no sentido de
dos direitos sociais e a inclusão. E aí tem o psicossocial, o eixo psicossocial. E aí, então, esses dias também nós levantamos, assim, saúde mental, assim, palestras, slides, né? Porque eles estavam, assim, inseguros. E aí, depois também trabalhamos educação financeira, porque tem um auxílio emergencial. Aí eles dizem, isso são cursos para nós, sabe? Eles reconhecem tudo que é feito, sabe? Porque a ressocialização começa ali já com a refeição na mesa, né? Então, assim, senta-se à mesa junto com os voluntários, com os religiosos, e isso faz diferença na vida deles. Aí esse senhor que eu entrevistei hoje ainda me disse assim, eu disse assim, o senhor tem perfil para a Fazenda da Esperança, nós vamos encaminhar o senhor para a Fazenda da Esperança, porque o recorte do projeto são homens de 35 a 59 anos, ou seja, não posso também já assim ficar com idosos ali, né? Porque não tem como atendê-los. E aí ele falou, não, aqui é que eu estou sentindo paz, deixa aqui como número 1 para nós. Aí eu fiquei também assim, sem saber, sabe? Mas assim, como é gratificante escutar, sabe? Conhecer essas pessoas, fazer essa escuta qualificada. Eles nos evangelizam, eles nos humanizam, eles nos fazem melhores. Só acho que nós estamos encerrando. Eu queria lembrar uma questão para um morador de rua, que eu encontrei algum tempo atrás, o nome dele é Kleber. Ele estava barbudo, cabeludo, sujo, nem comia direito, e eu fui perto dele e depois soube até que ele toca violino, conseguimos até um violino para ele, que foi numa igreja evangélica que ele aprendeu a tocar o violino. E eu disse para ele, você tem os olhos tão cheios de brilhos, tão cheios de luz, os teus olhos parecem os olhos de Jesus. E ele sorriu, e aí eu disse para ele se ele precisava de roupas e tudo, fomos pegar as roupas, e eu disse, os teus olhos são muito parecidos com os olhos de Jesus, estão muito cheios de luz. Aí ele disse que tocava violino, que tinha ido na igreja evangélica. Aí eu chamei uma pessoa que coordena lá a casa de oração, que é a Ana Maria, e disse, você venha todos os dias para tomar café aqui, participar das atividades. Aí eu disse, e quando você vier, você vai falar o quê? Ele falou, eu vou falar que eu sou o Jesus do Padre Júlio. Que belo testemunho, realmente, olha. E quem que é o santo de rua que o senhor falou ali, que eu acabei... Dom Bento José Labre. Dom Bento José. São Bento José Labre. São Bento José Labre. Vou pesquisar. Porque nós conhecemos o São Bento Abade e Sim. Não conhecemos o São Bento José Labre. Ele é muito desconhecido no Brasil. É o santo do piolho, o morador de rua. E é o santo da adoração das 40 horas. Que maravilha, sim. Os irmãos da Toca devem conhecê-lo, devem saber bem dele. Okay. Muito obrigada e parabéns, senhor, um grande agostiniano, né? Parabéns. E testemunho. Então, Padre Júlio, infelizmente a gente vai ter que encerrar, né? Peço desculpa àqueles que se inscreveram e não estão tendo a oportunidade de perguntar, já dado o adiantado da hora. Mas, Padre Júlio, eu queria dizer que a Academia Brasileira de Angiologia está muito honrada com a sua presença no quadro de sócios honorários, está muito honrada com sua presença aqui na nossa reunião, e foi uma excelente palestra, e nós agradecemos bastante, estamos muito felizes, e não desejamos, então, um sucesso para o senhor, mas a força para o enfrentamento, não é isso? Isso. Porque a batalha é grande, e nós pedimos, então, que o senhor nos dê a bênção final para a gente encerrar essa reunião. Muito obrigado. Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Força e paz, coragem.